Passagem em Lucas 6:35 que fala assim: concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filho do Altíssimo, porquanto ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e impuros. Se ele é bondoso com os ingratos e os ímpios, eu falei impuro, né? Mas na verdade é ímpio que está aqui, e nós somos imitadores deles, então automaticamente nós também temos que ser bondosos, até mesmo com os ingratos e os ímpios. Amém? Eu quero fazer aqui um passeio por alguns capítulos do livro de Neemias. Quero começar aqui com Neemias 2, do 12 ao 18, que fala assim: E eu me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. E eu saí à noite junto ao portão do vale, a saber, diante do poço do dragão, até a porta do esterco. E vi as muralhas de Jerusalém, as quais estavam demolidas e os seus portões consumidos pelo fogo. Eu estou no versículo 14 agora. Então segui adiante até o portão da fonte e a piscina do rei, mas não havia lugar para o animal que estava debaixo de mim passar. Então eu subi à noite pelo ribeiro e vi a muralha e voltei, e entrei pelo portão do vale, e assim retornei. E os governantes não souberam aonde eu fui, nem o que fiz. Tampouco eu tinha dito aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse: Vós vedes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei como a mão de Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. Assim eles fortaleceram as suas mãos para esta obra. Amém? Deus misericordioso, eu te peço que neste momento, Senhor, tudo que eu escrevi aqui, Senhor, não seja, se não for o que tu queres, Senhor, que tu mudes, Pai. Se eu tiver que ler uma palavra e tu quiseres falar outra com a tua igreja, que esse texto se modifique aqui na minha frente, Senhor. Senhor, eu te peço que esta palavra, Senhor, ela toque no coração, não só meu, mas de todos os irmãos, porque é a tua palavra viva, Senhor. Aqui eu não quero discutir teologia, Senhor, eu não quero contar uma história, Senhor. Eu quero que a tua palavra entre em cada coração das pessoas que estão assistindo esta live e que talvez um dia assistam a este culto gravado, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, Neemias é um caso interessante na Bíblia. Esse semestre eu comecei a estudar administração, né? E foi muito interessante, porque assim, o que eu estudei essa semana de princípios de administração, eu estava lendo o livro de Neemias e estava vendo isso. E, e as pessoas que eu estudei essa semana têm no máximo 100 anos, né, de escrita. E aqui o livro de Neemias tem mais de 5.000, né? Então, olha como Deus é onipotente na questão do tempo, né? Então, ele recebeu a notícia que Jerusalém estava em ruínas, né? Então, qual foi a primeira reação dele? Ele chorou.
Depois ele orou e jejuou para que Deus mudasse a situação. Mas agora puxando para nós, né? Mas quando estamos com um problema muito grande, né? Quem nos conhece sabe discernir. E o rei teve esse feeling. Neemias era uma pessoa tão diferenciada que, se os irmãos prestarem atenção, a cidade de Jerusalém estava destruída. Só que quem destruiu foi o rei, o Astaxerxes. Então, o cara foi levado como escravo, por ele ter, eu creio, por ele ter uma educação um pouco mais refinada, ele foi escolhido entre os escravos para servir o rei. E se você notar na Bíblia, eu vou lembrar de cabeça agora, a menina judia de Naamã, mesmo eles sendo escravos, eles se dedicaram ao trabalho. José é um outro exemplo, né? Então, ele era escravo, ele era copeiro do rei, e ele era tão empenhado nos afazeres, ele fazia com amor, que quando o seu semblante alterou, o rei percebeu, né? E aí, vamos irmãos, às vezes a resposta de Deus não é um anjo descendo, não é um profeta vindo até ele, colocando a mão no ombro e dizendo: Eis que te digo. Mas o próprio rei foi usado, né? Então, um rei que destruiu Israel, não só destruiu, como levou Neemias como escravo, né? E aí se repete mais ou menos, se você for pensar, o que aconteceu com Moisés, né? Porque o faraó tinha mandado matar os meninos com a idade dele. Ele sobreviveu e Deus o escondeu, porque ele já tinha um plano na vida de Moisés, o escondeu aonde? Na casa do faraó. Olha que coisa assim tremenda, entendeu? Então, Neemias, que ia reconstruir a cidade, estava servindo o vinho ao rei. Moisés, que ia salvar o povo, foi criado dentro da casa de Faraó. Quer dizer, Faraó manda matar todo mundo, mas segura ele, né? Mas cria ele como neto, né? E aí, quando o rei dá uma brecha, né, para Neemias, qual foi a primeira reação dele? A primeira reação dele foi orar e pedir direcionamento. E aí, quando ele pediu o direcionamento, ele pediu autorização para reconstruir a cidade. E ele não jogou na cara do rei e falar: rei, a cidade que você mandou destruir. Eu estou chorando pela cidade que você mandou destruir. Ele falou: não. Ele falou: Senhor, eu estou triste porque a cidade onde os meus pais foram enterrados está destruída. Às vezes, a pessoa que não sabe filtrar a verdade acha que está sendo verdadeira. Não, ela está sendo cruel. Existem várias formas de você contar alguma coisa. Hoje eu estava na casa do meu pai e a minha irmã falou que a minha mãe, quando ela estava viva, ela tinha um irmão que ela gostava muito na igreja que ela ia. E esse irmão morreu. A Luciana, ela estava em Criciúma essa época e ela demorou uma semana para contar. Ela não falou de uma vez. Ela falou que ele tinha ficado doente, 2 dias depois que ele tinha ido para a UTI. Só chegou na missa de sétimo dia que ela comentou que ele tinha morrido. Se ela vira e fala na hora para minha mãe que ele tinha morrido, ia magoá-la. Então, não. Quer dizer, ele contou a verdade, só que ele contou de forma diferente, e ainda mais. E ainda fez o próprio rei dar material para reconstruir a cidade que ele destruiu, né? E aí eu acho que a gente deve mais. A gente deve, não, eu estou falando por mim, tá? Eu devo, em Romanos 12, do 17 ao 19, que fala assim, é mais ou menos dentro do que eu abri o culto. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito:
A vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Sabe por que a vingança tem que ser do Senhor e não nossa? Pelo motivo que ele conhece o coração do homem. Quem conhece o coração do homem é só ele e Deus. E se Deus pede para que nós fiquemos na nossa, é bom obedecer. Não é para se vangloriar. Aí o pastor ele falou, não sei se há 2 ou há 3 semanas, um caso que ele teve no banco, que em 10 minutos ele foi humilhado e ele já, né, e Deus já deu e Deus ainda falou: levanta o olho que você vai ver. A vingança foi do Senhor. Ia ter alguma mudança se o pastor começasse a fazer algum escândalo? A mudança que ia ter que a moça ia chamar o segurança ia pegar e falar assim: "Ô, por favor, se retire daqui, não entre mais." Mas não, ele ficou quieto e quem fez foi Deus. E eu estava preparando essa palavra e aí eu me dei conta que praticamente todas as dispensas injustas que eu tive, pouco tempo depois, ou o departamento acabou, ou a empresa fechou, ou a pessoa que me mandou embora foi desligada. Então, é muito difícil. Eu não estou falando que é fácil, até eu falei, essa palavra é para mim. Isso é muito difícil a gente ter essa noção. Mas, se a gente tiver pelo menos o esforço, a gente já vai conseguir é, ser diferenciado. E outra coisa, irmãos, Neemias. Neemias, ele não era engenheiro. Então, como que ele deu um prazo para o rei que ele ia voltar? Deus o capacitou. Assim como na época que foram fazer a primeira tenda, na época do Êxodo, se os irmãos lerem, vai estar lá que ele chamou a pessoa e ele capacitou. Porque lá todo mundo era escravo na época. Saíram como escravos. Mas não, ele capacitou pessoas para fazer tudo o que ele queria. E aí, quando ele chegou lá em Jerusalém, ele não chegou com o peito estufado, ele não chegou causando. Ele foi tranquilo, observou, depois chamou as lideranças locais, contou a sua história, e isso animou aqueles homens a iniciarem a reconstrução. Eu tenho um exemplo, quando eu estava na quadrangular, tinha um pastor, ele veio de lá do sul, eu não lembro se foi do Paraná ou de Santa Catarina. Ele veio e começou a congregar lá na igreja como se fosse um membro comum. E ele já era pastor. Ele ficou, acho que uns 3 meses quietinho, não falou nada. E aí, quando a gente descobriu que ele era pastor, e aí ele se identificou e se membrou conosco, ele foi muito usado no Ministério das Crianças e no Ministério de Teatro que lá tinha. Mas ele chegou, não falou nada, ele conheceu a igreja, conheceu os irmãos, aí sim ele se colocou. E Neemias fez um pouco isso. As pessoas o conheciam, mas não sabiam qual era a missão dele. Ele podia estar lá para visitar, tirou férias e foi lá visitar os parentes, né? Se os irmãos lerem o capítulo 3 de Neemias, os irmãos vão ver que lá foi a divisão das famílias e os trabalhos que eles fizeram de reconstrução. E aí, quando os inimigos viram que o negócio estava andando, né, eles se enfureceram e tentaram puxar, né? E aí eu falo para os irmãos, tentem puxar pela memória de vocês, quando Deus pediu ou quando Deus orientou alguma coisa para fazer algo, né? Quantas pessoas já tentaram derrubar vocês? Eu não estou falando só de trabalho, eu falo até na questão ministerial mesmo. Eu, graças a Deus, nunca vivi isso, mas já ouvi algumas histórias de reuniões, né? Que até cadeira voava. Então, sabe, às vezes Deus te dá uma orientação que pode ser contra até
até o que uma chefia faz. E aí, essa chefia pode virar para você e falar: meu, esse negócio não vai dar certo. Mas se foi Deus que te orientou, fica tranquilo. Primeiro, eles tiraram sarro. Acho que é Tobias e Sanbalate, se eu não me engano. Primeiro tiraram sarro. Duvidaram da capacidade deles, não só de Neemias, mas deles mesmo, a ponto de falar que se um animal de pequeno porte passasse na muralha, ela ia cair. Mas quem estava capacitando eles era Deus. E Deus aproveitou as habilidades que o próprio Neemias tinha, que nesse caso era a liderança. Aí o que que Deus fez? Ele só deu uma ajustada no sal, como a gente diz na cozinha, né? E eu que nunca coloco sal, né? Nas coisas fica um pouquinho complicado, mas Deus dá uma ajustada. Aí, vamos lá. Qual foi a reação de Neemias? E qual tem que ser a nossa reação? Sempre falando. É fácil? Não é, tá? Neemias bateu de frente? Não. Ele foi tirar satisfação? Não. O que que ele fez? Ele repassou as ofensas para quem era o responsável daquela obra. E quem era o responsável pela reconstrução? Deus. Né? Eu até dei o título dessa mensagem assim: Deus capacita, mas você precisa ir. Agora eu vou para o capítulo 4, versículo 14 ao 16, que falava assim: E eu olhava e me levantava e dizia aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: Não temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas esposas e vossas casas. E sucedeu que, quando os nossos inimigos ouviram que isto era sabido por nós, e que Deus havia transformado o conselho deles em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu lado. E sucedeu que, daquele tempo em diante, metade dos meus servos trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Ou seja, Neemias colocou a questão na mão do Senhor, né, como nós também temos que fazer, mas ele arregaçou as mangas. Imagina se o Cauê tivesse até hoje esperando em Deus uma vaga de engenheiro civil. Entendeu? Ele, quando viu a dificuldade, ele falou: aqui não vai dar, vou para outro lugar. E hoje, graças a Deus, é quase um Setúbal. Tá lá. Eu me lembro que em 2005 eu trabalhava em restaurante, e aí eu cheguei à seguinte conclusão: se com 35 anos você não for diretor ou supervisor, a tendência é você trabalhar cada vez mais e ganhar cada vez menos. Aí o que que eu fiz? Voltei a estudar. Aí eu fiz um curso em técnico em seguros, só que eu não fiquei só olhando o mural de estágio lá na escola. Eu tinha sido mandado de um serviço de porteiro que eu estava fazendo, né? Aí eu cheguei para minha professora de direito. Agora os irmãos imaginam a cena. Ela estava sentada, eu coloquei as duas mãos na mesa, olhei bem sério para ela e falei: ó, o negócio é o seguinte, eu sou casado, tenho 3 filhos, pago aluguel, estou desempregado e preciso de serviço. Me ajuda. Ela se assustou e falou assim: mas eu não tenho esse poder. O máximo que eu posso fazer é levar o seu currículo. Eu falei: se me arrumar uma entrevista, o resto é comigo. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus, eu comecei a trabalhar nessa corretora e saí quase um ano depois para poder cuidar dos gêmeos. Entendeu? Agora, voltando a Neemias. Vamos ao capítulo 6. Ocorreu algo que aconteceria depois no Novo Testamento. Quando após perder uma batalha que ocorreu no deserto com Jesus, o diabo, ele, entre aspas, se afastou por um tempo. Aquele pessoal que tinha enchido o saco lá no capítulo 2, eles voltam no capítulo 6. E aí eles tentam outras armadilhas. Primeiro tentam tirar Neemias do foco, não conseguiram, usam algumas pessoas de dentro para poder minar a confiança, para levá-lo ao engano.
Contudo, Neemias estava ligado a quem? A Deus. Vamos prestar atenção, irmãos, com profetada. Ah, eu vejo uma casa na sua cabeça. Eu vejo acima de você uma casa. Cuidado que se a casa cair, você é esmagado. Aí eu vejo um carro na sua frente. Se você não pular, você pode ser atropelado. A gente precisa parar de evangelho só de prosperidade. Se você lê o Novo Testamento, as pessoas que iam dar testemunhos eram assim: eu vendi isso e coloquei no pé dos apóstolos. Eu vendi tudo e coloquei aos pés dos apóstolos. Hoje em dia, se o cara falar que vendeu tudo, é claro que vai ter pastor que vai falar, e cadê o meu? Você não deu? Não, você tem que fazer que nem naquela época, mas não. Eles estavam encantados com a palavra. Eles acreditavam que Deus era suficiente. Hoje em dia, Deus não é mais suficiente. Então, olha para dentro de você, como eu estou olhando para dentro de mim, e fala: Deus tem sido suficiente para mim? E aí Neemias percebeu, porque ele estava ligado a Deus. Ele viu que a orientação não era da parte de Deus. Né? E essa não foi a primeira vez que um profeta foi contratado, né, para fazer com que o povo se desviasse. Mas tudo que foi levantado contra não foi suficiente para Neemias. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler aqui o versículo 15 e o versículo 16, que fala assim: Assim foi terminada a muralha no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam junto a nós, ficaram muito desanimados aos próprios olhos, porque perceberam que esta obra foi feita pelo nosso Deus. A satisfação, irmãos, de você saber que aquilo só aconteceu por Deus e de você saber que as pessoas em volta elas podem falar assim, o seu santo é forte. Elas podem falar um monte de coisa, até por desconhecimento. Mas você sabe que foi Deus. E eles sabem, quando eles falam que o seu santo é forte, quando eles falam alguma outra frase, eu só lembro dessa no momento, eles, eles entendem que não foi natural. Eles entendem que não foi por você. E para encerrar, eu e você, diariamente, nós vencemos batalhas. Nós não vencemos guerras. Se os irmãos continuarem lendo a partir do capítulo 7, virão que Neemias, cumprindo o que foi prometido ao rei, ele voltou para o palácio e ele deixou pessoas de confiança responsáveis. Mas como essas pessoas não tinham o mesmo grau de comprometimento, a coisa acabou se perdendo, fazendo com que Neemias tivesse que voltar para colocar a coisa de novo em ordem. Né? Aí a gente podia iniciar aqui uma discussão sobre liderança, sobre sucessão, e até uma vez eu estava conversando com o pastor e o pastor me falou algo que eu fiquei pensando. Por que Deus queria ele ser o rei de Israel? Pelo fato de que não teria essa questão de sucessão. Porque às vezes o filho do rei não é capacitado, o primogênito, que deveria ser, o que assumir. E aí talvez o segundo fosse mais capacitado. Só que se Deus for o rei da sua vida, você não vai, ele não vai comer, ele não morre, ele é eterno. Então não tem mudança, né? Então eu vou ler aqui o Êxodo 32, do 1 ao 4 e depois do 7 ao 10, que fala assim: E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas esposas e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão.
E ele recebeu das suas mãos e o formou com um burril, depois de o ter formado em bezerro de fundição. E eles disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Aí o versículo 7. E disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo. Aí, aqui parece briga de pai e mãe, né? O teu povo para cá, o teu povo para lá. É o teu filho que fez? Não, é o teu filho. Porque o teu povo que tirastes da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram. E lhes fizeram sacrifícios e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é um povo obstinado. Por isso, agora deixa-me só, para que a minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Aqui é mais um exemplo de como o homem é mau por natureza. Desde que ele passou a ter o conhecimento do bem e do mal, passou a haver uma guerra. De um lado a carne, do outro o Espírito Santo. Mas Paulo nos alerta em Gálatas 5, 16 e 17, dessa vez para encerrar de uma vez, que fala assim: Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis o desejo da carne, porque os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Não vamos deixar Deus falando sozinho. Vamos ouvir a voz de Deus. Mas mais do que isso, vamos agir. Porque se Deus fala e você não faz, era melhor ele nem ter falado. E você ainda vai ser culpado de saber e não fazer. Melhor seria que você não soubesse. Amém? Quero agradecer a oportunidade, pedir perdão pelo avançado da hora e passar para a irmã Valéria. Irmã Valéria?